o tetraneto de Dom Pedro. Eu encontrei o tetraneto de Dom Pedro aqui no ponto de ônibus em São Paulo. Mentira, eu achei ele na Casa Imperial aqui em São Paulo. E ele vai falar pra gente sobre um pouquinho da independência. É uma entrevista exclusiva com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, tetraneto de Dom Pedro. Vamos assistir? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Foi nesse ponto que Dom Pedro gritou: independência ou morte, e decretou a independência do nosso país. Hoje nós iremos te contar uma vasta história, aquilo que o livro não te conta, com personagens que particularmente viveram toda essa trajetória. A partir de hoje nós iremos voltar 202 anos atrás, nesse mesmo ponto, nesse mesmo local, para contar um pouco da história da nossa independência. Vem comigo! Antes que houvesse o grito da independência, o Brasil já passava por algumas mudanças. Em resumo, antes da chegada da família real, alguns estados tentaram ter as suas próprias independências e assim fazer com que o Brasil se tornasse livre. O tetraneto de Dom Pedro I e chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Oliveira e Bragança, nos conta que, devido aos rumores de rebeliões separatistas, Dom Pedro partiu em velozes viagens a cavalo rumo a cidades relevantes da época. Havia em Portugal, naquele tempo, todo um pensamento liberal, não sentido bom, no sentido liberal econômico, mas revolucionário. E eles queriam fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia e dependesse, uma dependência completa de Portugal. Toda a autonomia que o Brasil já tinha adquirido com Dom João VI, eles queriam que isso fosse tolhido para a nossa pátria. E ao receber uma carta, um ultimato das Cortes de Portugal, para que o Dom Pedro voltasse para Portugal, recebeu essa carta às margens de Ipiranga e teve o prazo de independência ou morte. Mas é um pequeno detalhe na nossa independência. Quem assinou a ata da reunião do Conselho de Estado, em que juridicamente se decidiu a independência do Brasil, foi Dona Leopoldina. Porque quando Dom Pedro viajara para o sul, ele deixou Dona Leopoldina na regência, como chefe de Estado. Enquanto ele vinha para cá. E ao receber as cartas de sua esposa, depois as decisões do Conselho de Estado, etc., e que ele sacou de sua espada, deu celebrado independência ou morte. Aí consolidou aquele ato de sua esposa. O discurso de Dom Pedro I foi relatado pelo padre Belchior da seguinte forma: amigos, as cortes portuguesas querem nos escravizar-nos e perseguir-nos. De hoje em diante, nossa relação está quebrada. Nenhum laço nos une mais. Laços fora, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Mas aí começava uma longa história para que o Brasil fosse de fato independente. Dom João VI favoreceu isso. O Conselho de Estado não gostou. Os Conselhos de Estado, as Cortes de Portugal não gostaram. As Cortes eram o Parlamento. Não gostaram, mas houve algumas escaramuças de uma esquadra portuguesa que veio tentando fazer com que o Brasil recuasse. Houve a esquadra do Brasil, o comando do almirante Cochrane, que teve uma batalha naval, mas foi uma coisa mínima. Segundo o diretor do Museu do Ipiranga, Pedro Garcês, a independência do Brasil demorou a ser reconhecida e ainda teve algumas consequências. Foram vários anos, porque o processo de independência é um processo que depende do reconhecimento de outros países de que o Brasil era um país independente. E esse processo foi um processo realmente longo e no caso, por exemplo, da antiga metrópole, Portugal, não só demorou, como nos custou uma fortuna em libras esterlinas, não é, de ouro, e em cruzados também, porque nós tínhamos que indenizar praticamente Portugal pela perda da colônia e, portanto, essas negociações foram extensas, não é? Foram longas e, claro, não é? Significam não necessariamente que o questionamento da independência ocorria apenas fora, mas ocorria inclusive aqui dentro. O primeiro levante já de independência dentro do país independente acontece 2 anos depois da declaração da independência, em 1824, quando o Nordeste, em grande parte, se levanta contra o Rio de Janeiro e contra a noção de um país unificado. Para Dom Bertrand, após a coroação de Dom Pedro II, o Brasil passou por um processo de instabilidade. Por 49 anos de estabilidade no Brasil. Sem nenhuma...
Havia farroupilha, mas foi logo pacificado do Caxias. E o Brasil, com isso, graças a essa harmonia entre os poderes, garantiu seu futuro e garantiu o progresso. Nós fomos ver o passado das cidades históricas de Minas, da Bahia, todo o norte, etc. O progresso que o Brasil teve, depois da expansão das suas fronteiras, o Brasil não teve nenhuma pretensão de conquistar os seus vizinhos, mas garantiu as nossas fronteiras. Mas havia, era fundamental para isso, a separação, acho que é um chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado é o imperador, o chefe de governo é o presidente do Conselho de Ministros. E são duas coisas totalmente diferentes. O imperador tinha o poder moderador, segundo a Constituição de 1824. O que é o poder moderador está definido no artigo 98 da nossa Constituição Imperial, que tem uma atribuição pessoal do imperador que visa a harmonização dos demais poderes em função do bem-estar da nação. Foi isso. O segundo reinado foi o maior e mais estável período da monarquia no Brasil, quando Dom Pedro II governou o país por quase meio século. O golpe militar que conduziu à proclamação da República deu fim à monarquia em 1889. Primeira parte, então, da matéria, você acompanhando os detalhes aí. Tetraneto de Dom Pedro, dando aí todos os detalhes da independência, mamãe. Você viu aí? Conversadorzinho danado, né?